Voltei. Ninguém percebeu, né? Mas eu percebi. E eu queria muito postar os vídeos. E eu estou aqui. Então, ó, deixa eu fazer isso por mim. Obrigado, 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 obrigado. Tô de volta. E eu quero falar sobre caixa d'água. Não, não é sobre a comunidade. Não, não é sobre o bairro lá no Rio de Janeiro. Não, não, é sobre a caixa d'água, caixa d'água. Você não sabe de qual caixa d'água eu tô falando? Tudo bem. Pra você que não sabe, que nunca viu, essas caixas d'água aqui, eu já tive dessa aqui, onde eu morava. Essa aqui nunca vi, mas já tive dessa aqui, tanto quebrei, já remendei. E já tive dessa aqui também. E eu quero falar das caixas d'água aqui do Brasil? Não. Eu quero falar sobre a caixa d'água de um lugar que, sabe, um país que ele influencia, que ele tenta estar próximo de outros países. Assim, às vezes é de uma forma que é tão assim grudenta que os outros países ficam assim, oh, por que... Calma, vai com calma. E esse país é um país que eu tenho certeza que muita gente que está aqui tem paixão de Sempre paixonite. na mesma Opa, pressão. por que que tá travado? Ih, sempre na mesma pressão. E antes de mais nada, vamos começar com o quê? Com o quê? Eu não sei se vocês vão gostar, mas vou tentar. Gostaram da abertura? Tomara. Fiz com muito amor e carinho essa abertura. Demorei uma semana fazendo ela. Não tô brincando, não demorei uma semana não. Enfim. Ai. E aí, eu quero falar com vocês sobre a Cascata dos Erros. Sem mais delongas, cadê o moço? Moço, agora você pode aparecer. Cadê você? Cadê ele? Ai, gente, que difícil, hein? Pronto, vai lá. Inacreditável, mas não tem caixa d'água nas casas dos Não Estados Unidos. tem. E é por isso que eu vim aqui, ó, na Torre de Água de Celebration, para te explicar isso, né? Porque as Agora faz sentido porque eles não tomam banho com frequência. Tadinhos, não tem caixa casas d'água. americanas não tem caixa d'água, porque a gente joga o papel higiênico na privada e Não joga papel higiênico na privada, não. Eu tô passando por um problema agora, o perrengue aqui. Se você estiver comendo, por favor, continua comendo. Estou passando por um perrengue, sabe por quê? Porque sem jogar papel higiênico no vaso, só jogando fezes, que parece fezes de cabritinho. Porque eu passei por mais dificuldade, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô dói. Estou fazendo tratamento de câncer, né? Então, basicamente, quando eu comecei a quimioterapia, ela fez assim, e tomar remédio, né? Ela fez assim comigo. Me humilhou primeiro, né? De várias formas. E continuou me humilhando. E uma das formas de humilhar foi a forma que encara o banheiro. Eu sempre encarei, eu sempre nem fui encarar, foi um momento do banheiro, um momento de lazer, um momento que parece que, sabe, eu estou nas nuvens, um momento que parece um parque de diversão, um momento que é um momento assim de relaxamento, sabe, de estar naquela meditação e você senta e, sabe, resolve as coisas assim em menos de 5 minutos, menos. E era um momento prazeroso. A partir da quimioterapia, e dessa metástase que estourou lá no dia 9 de setembro de 2025, sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Aí travou. 2 meses travada, 2 meses é, aguada. E finalmente, quando finalmente começou a ficar um pouquinho mais sólido e eu consegui reter e consegui ter vontade de comer, né? Não, não, né? Calma. Aí o que aconteceu?
eu fui utilizar o banheiro aqui dessa casa alugada. Que eu vim pra cá pra morar aqui há pouco tempo, mas já agora faz muito tempo. Aí o que aconteceu? Eu morando sozinha, nunca quer saber. Entupido! Entupido! Você joga papel higiênico com a água que é uma água que, né? Que água que tá entupindo com água. Aí agora eu estou tendo que resolver BO com a imobiliária. Aí sabe o que eu fiz? Falei assim, ó, vou fazer o seguinte, ou vocês resolvem, ou eu vou pegar o aluguel do mês e vou resolver com o aluguel do mês. Eu já chorei, eu já estou desesperada porque eu posso ter uma infecção. Eu posso ter algum problema, sabe? Não posso prender. E agora estou com dificuldade, sabe? Uma coisa tão básica. Aí ele me vem e fala: pode jogar papel higiênico no vaso. Não sei qual é desse povo lá. O que eu vejo de filme norte-americano que eles sempre estão entupindo algum vaso. Todo filme, principalmente filme de comédia romântica, eles dão um jeito de entupir o vaso. Então, como é que esse homem me vem e fala que pode jogar papel higiênico lá? Tudo bem, vou acreditar nele. Não estou desacreditando em você, não, senhor. Não, não é isso, não. Não é isso. É porque eu já vi vários filmes, sabe? Ah, o filme corresponde à realidade? Não, do Zeu, com certeza do Zeu, mas ele pode estar longe da realidade. Eles têm muito filme que eles passam como se eles fossem um Salvador da Prata. Igual a Europa faz e quer continuar fazendo. Se eu for pegar um versículo para representar a Europa, vai ser aquele versículo que diz que o inimigo vai matar, roubar e destruir. Que é o que mais eles fazem desde 1500. E não assume. Eu não, tenho que manter o foco. Ai, meu Deus, tem um problema. Eu tô bem. Sabe quando eu sei que eu tô ficando bem? Que a minha cabeça começa a funcionar várias coisas, várias informações. E eu falo, mas eu volto lá pro começo. Então, caixa d'água. Vamos pra caixa d'água? Isso tudo pra falar sobre o papel higiênico. E aí eu tenho que fazer de tudo pra esse vídeo não ficar grande. Não no lixo. E porque a gente praticamente tem um hidrante em cada esquina. Então, esse é um vídeo de 3 em 1 para falar sobre água e esgoto aqui nos Estados Unidos. Muito. Eu sei que teve um dia que eu falei, fiz um cálculo e falei 26 anos. E o cálculo era 16 anos. Então, eu entendo quando esse moço diz é, que é 3 em 1 e ele diz água e esgoto. Aí eu vou ficar na expectativa, assim, de saber qual é o terceiro. Ou vou acreditar que é 2 em 1, em vez de ser 3 em 1. Foi isso que você falou, não foi? 3 em 1, eu não vou. Não, vou. Sou curiosa, vamos lá. E esgoto aqui nos Estados Unidos. Muita curiosidade, muita dúvida vai ser respondida. Vamos caminhar em Celebration, que o papo ainda fica mais Tá bom. gostoso, mais bonito. A história da água dos Estados Unidos começa lá em Massachusetts, 1656, né, quando a água começou a ser distribuída por cano de madeira, né, talvez bambu. Eu nem imagino como eram feitos esses canos. Com madeira, moço. Você acabou de falar. Com madeira. Ou é outra coisa que ele quer dizer? Mas sabe qual era o principal motivo de Porque sei como era feito. Era de madeira. Qual a técnica que eles usavam para fazer? Realmente não dá para saber. Qual era o material que eles usavam? Madeira. Como era feito? Com madeira. Mas enfim. distribuir água? Você deve imaginar casas de madeira muito próximas, aquecimento com carvão, com lareira. Essas casas pegavam muito fogo. A grande preocupação era ter água disponível perto do incêndio para. Outra coisa, por que que no Brasil também tinha lugar frio? Por que que se bem que não é só o Zeu que tem essa tara assim de fazer as coisas com madeira, né? Tem muitos outros países. Será que é porque quanto mais frio faz isso? Faz com madeira? Porque não tem como pegar terra, barro, cimento? Ou a terra e barro e cimento foi algo que é meio mais pra cá, pro Brasil?
Mas aí os egípcios faziam as coisas, não era com madeira. Mas enfim, são técnicas perdidas, né? É, Para você apagar o incêndio, né? Então a água começa nos Estados Unidos, né, como um sistema de distribuição de água contra incêndio. Por isso você vai ver, ó, nessa caminhada nossa contra. tá vendo? O objetivo não era banho. O objetivo não era limpar a casa. Não era nem ter água potável para fazer uma comida é, um pouco mais higiênica. O objetivo era o quê? Apagar incêndio. Tá comigo. Vai ser o primeiro hidrante que a gente está vendo aqui, tá? Naquela época as pessoas pegavam água no rio, em poço, no fundo do quintal. Naquela época, moço, em 1600, você não me conhece. Você não me conhece, moço. Queridos, há pouco tempo aqui, não faz muito tempo não. Eu nem cheguei aos meus 40 anos ainda, espero chegar aos 80 e com saúde, né? Qualidade de vida. A gente tinha, a minha mãe sempre pagou conta de água e de luz, né? Aí, é, lá no quintal, ela ficava sozinha, praticamente responsável, pagando a conta de luz de todo mundo. Aí ela tentava, e aí de vocês, meus parentes que for ver esse vídeo, não vão não são doidos, ou são? Eu sou mais doida ainda, hein? Eu poderia não ser doida antes, mas agora, filho, mexe, mexe comigo, mexe, mexe. Aí a minha mãe pagava a conta de luz e de água. Eu não sei se ela quis passar eu não sei se ela quis passar isso pra mim, porque durante muito tempo ela me educou para que eu pagasse sozinha as contas da casa, fizesse as coisas sozinha da casa, limpasse a casa sozinha, enquanto na hora de poder ver uma televisão, poder descansar, eu sendo filha mais velha, quem era colocada assim, igual um fofodinho assim na frente da televisão e passava assim coisinha assim na cabecinha, era quem? Era quem? O homem da casa. Mas o homem da casa, o meu irmão, não era o responsável pelas contas da casa, não era responsável por limpar a casa. Era só responsável por ficar com as pernas pro alto. Mas eu não vou ficar falando muito não, porque não é para te atacar, tá bom? É só uma perspectiva que eu tinha, tá bom, meu irmão? Ok? Enfim, aí a minha mãe, os irmãos dela, sim, os irmãos dela, toda vez que eu via, tava sempre sugando alguma coisa dela. Ou sugando a culinária dela, ou sugando o dinheiro dela, ou fazendo mercado dentro da nossa casa. E olha que a gente não tinha nada, né? Simples assim. Vai vendo, vai vendo. E ela pagava conta de água. Só que não tinha água. O fornecimento de água não era estável. Sabe quando tinha água em casa? De madrugada. Aí a gente tinha que levantar mais 3, 4 horas da manhã e ficar enchendo vários baldes. E tinha meses que às vezes não vinha. Aí como que a gente fazia para tomar banho, para beber água? Aí eu, criança, eu lembro que eu ia na vizinha da frente, aí a vizinha da frente tinha poço. Acho incrível isso, que todo mundo tinha água na bica, na torneira. Eu fui criada. Eu lembro, até hoje, eu com 33 anos, quando eu vi água numa torneira, assim, sair à vontade, eu achei a coisa mais incrível do mundo. Assim, com 33 anos. Assim, sem precisar de bomba, sem precisar de sabe, de nada pra. Eu me lembro até hoje, foi um negócio assim mágico. Eu achava incrível isso, sabe? E algo que é pra ser normal. Então, enfim. Aí a gente ia no poço. Aí a gente pensa o quê? Um poço bonito. Ai, que poço lindo, maravilhoso. A gente vai pegar água no poço. E aquela água vinha com brinde. Vinha com brinde de filme romântico. Eu acho que a Princesa e o Sapo foi gravado perto daquele poço, né? Porque o que tinha de sapo lá era uma coisa maravilhosa. É, Aí pegávamos a água, né? Tomávamos banho, aquele cheirinho de sapinho, não a doença. Se bem que dependendo poderia da doença, só agora eu percebi isso. Mas enfim,
ou desenvolvi um anticorpo ou a minha imunidade ficou pior ainda nesse período. Ponto. Ai, Jesus. Ai, quanta alergia que eu devo ter desenvolvido por causa dessas águas. Aí, para beber água, a gente esperava a água da chuva, fervia a água da chuva para beber água. E tinha um filtro lá também, que também botava, fervia e botava água da chuva para 2 em 1, né? Enfim. Então, senhor, sinto muito, ou não sinto lhe dizer, não é antigamente, não. Não é em 1600, não. Menos de 20 anos atrás, a gente passava perrengue. E eu acredito que não só eu, não é possível. Será que só eu? Diz aí nos comentários se só eu passei perrengue nesse século por causa de falta d'água. Né, carregavam com balde, porque o uso de água não era tão intenso quanto é hoje. Não se tomava tanto banho, não tinha. Ô, moço, eu tomava banho, eu pegava. Nossa, quanto que eu pegava de balde? Racionava, mas eu acordava e tomava banho. E tipo, eu tomava banho, escovava o dente também. A corrente na pia, não tinha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, né? Então, Tinha, claro que tinha máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Quem você acha que era máquina de lavar roupa e de lavar louça? Hein? Hein? Tinha, claro que tinha. Se eu me olhar no espelho, eu vou, eu vou ver que lembrar que essa máquina e de lavar roupa, de lavar louça, a configuração parecia muito comigo. Hum. menos água resolvia a vida das pessoas. Mas o grande problema era realmente o incêndio. Já tinha aquelas carroças, né, de bombeiro, elas tinham que abastecer no rio. E aí puxar a carroça com cavalo para onde estivesse pegando incêndio. A carroça tem uma capacidade limitada, não conseguia apagar um incêndio. Então eles pensaram, precisamos levar água para reservatórios, cisternas, próximo das casas, tá? Para os bombeiros terem água próxima. Bom, mas aí vem a Revolução Industrial. Outra curiosidade. O fogo tá pegando lá em cima. O bombeiro tá aqui embaixo. Se eles levavam na carroça a água, como que tinha pressão a água para apagar lá em cima? Que eu acho que essa bomba de pressão que a gente tem hoje ainda não tinha sido inventada, desenvolvida. Compreende o que eu estou falando? Fiquei curiosa nessa parte. Né, onde o aço fica um produto mais acessível, e eles começam a fazer canos de ferro fundido. E o primeiro sistema de distribuição de água com tubo de ferro fundido foi na Pensilvânia, em 1762. Mas ainda na Pensilvânia, em Filadélfia, né, só em 1800 e bolinha, é que começou a ter um sistema de tubulação planejada para água, né, de incêndio e consumo humano. E é esse sistema que a gente tem até hoje que prevalece nos Estados Unidos. Um sistema público, né, de encanamento que serve tanto para bombeiro quanto para consumo humano. E por que as casas americanas, né, que vocês conhecem, eu mostro sempre para vocês, elas não têm caixa d'água? Em resumo, porque não precisa, né? Eles montaram um sistema confiável onde praticamente não falta água, o fornecimento é constante, A caixa d'água seria exatamente para isso, para quando faltasse água pública, a caixa d'água vir. Só que na prática, a caixa d'água acabou sendo a principal fonte de ter água, mas não tem água. Então, tipo assim, a caixa d'água seria uma luz de emergência. Seria aqui no Brasil a primeira ideia da caixa d'água é essa, entendeu? Nós é que acabamos utilizando água como algo circular, a caixa d'água. Mas não. O certo era ter água corrente, água com volume, com força na bica, sem precisar da caixa d'água. Entendeu? Subindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Até entendo, dependendo da pressão, se for muito alto, realmente não dá. Mas assim, a caixa d'água não era para ser o principal
para distribuir, era para ser emergencial. Aconteceu alguma coisa com a distribuição de água, tem água na caixa d'água, entendeu? Mas fazer o quê? Regular, sempre na mesma pressão, bem diferente do Brasil. Por falar nisso, ó, já é o segundo hidrante que a gente vê, 100 metros talvez a gente andou, talvez um pouquinho menos, conta comigo, já são 2, tá? No Brasil, a gente acabou adotando a solução da caixa d'água porque o fornecimento ele é irregular, ele é inconstante. Você sabe que hoje no Brasil falta água, em média, falta mesmo. Então, é exatamente isso. A caixa d'água acabou vindo por causa disso. E aí tornou-se fornecimento principal. Tipo assim, raramente você vai ver uma casa, pelo menos da minha realidade, que não tenha caixa d'água, entendeu? Né? 15 dias por ano, fora esses períodos, né, de rodízio, de racionamento, fornecimento só noturno, pressão baixa na água. Então, seria impraticável você ter uma casa no Brasil sem a caixa d'água. Você ia ficar sem água hoje em dia, que a gente usa água demais. E tem um outro fator que influencia muito também, que é o sistema de construção. Vocês veem eu mostrando as casas aqui, elas são feitas com wood frame, que é um paliteiro de madeira. São sarrafões assim, né, que a gente chama 2x4, de 2 polegadas por 4 polegadas. Ele serve bem para sustentar o peso da casa, mas uma caixa d'água, você sabia, 1.000 litros equivalem a 1 tonelada, né, de peso, 1.000 litros de água. Cara, eu acho que eu tô prestando atenção no que ele tá falando. E eu não vou interromper esse vídeo, mas eu acho que vocês acabaram de pegar um momento em que eu cochilo. Só que esse cochilo não é um cochilo de sono normal, é um cochilo da medicação. São 9 medicamentos que eu tomo, um deles é a morfina 10 miligramas de 4 4 horas. E ela tem esse efeito analgésico, entendeu? Eu posso estar falando, posso estar movimentando, dependendo da situação, meu filho pega no sono, então, tipo, eu acho que acabou registrando no momento desse aqui. Depois eu vou voltar o vídeo pra ver, mas vai ficar. Aí, deixa eu ver o que eu perdi dele falando aqui, tá bom? Vou voltar só um pouquinho. Eu vou tentar ficar atenta aqui. De construção. Vocês veem eu mostrando as casas aqui, elas são feitas com wood frame, que é um paliteiro de madeira. São sarrafões assim, né, que a gente chama 2x4, de 2 polegadas por 4 polegadas. Ele serve bem para sustentar o peso da casa, mas uma caixa d'água, você sabia, 1.000 litros equivalem a 1 tonelada, né, de peso, 1.000 litros de água. Então você colocar 1 tonelada de água num espacinho pequeno, de 1 metro quadrado, você precisa ter uma estrutura que sustente isso. Como as casas no Brasil são feitas de concreto, de colunas de concreto, de vigas de concreto, é fácil Tem muita casa que a estrutura é a fé, meu filho. você pôr uma caixa d'água em cima da laje. A casa americana não tem pilar. Porque a coluna tem que ser feita com ferro de 3/4, não lembro agora qual é a medida. Aí a pessoa faz com filha, é difícil. E não tem laje. Então teria que fazer uma estrutura adequada para isso, encarecer a casa e sem necessidade. Porque se o fornecimento é bom, realmente não precisa. Uma das coisas bacanas aqui, sabe o que mantém o serviço de água constante? São essas torres de água que eu acabei de mostrar para você, a de Celebration. Elas são muito comuns nas cidades, elas em geral elas viram até pontos turísticos da cidade. Elas têm vários formatos, elas têm vários desenhos, elas têm slogans, né, do que a cidade representa. Elas são verdadeiramente um símbolo das cidades americanas. E o que não muda nelas em geral é a altura que elas têm. São torres que têm uma altura entre 10 e 20 metros de altura. Porque elas têm 2 funções. Antes de eu falar isso, nosso terceiro hidrante, eu estou num bairro residencial, Celebration, tinha mais um ali, ó lá, né? Voltando, o que acontece? Você sabe que existe uma medida de pressão que é metro de coluna d'água, né? Então, MCA, né? E cada 10 metros de coluna d'água equivale a 1 bar, que é uma medida de pressão que a gente usa às vezes para encher o pneu.
Então, quando você tem uma torre dessa interligada no sistema, a primeira função dela é regular a pressão. A de Celebration, por exemplo, Por tem 10 quê? metros de altura. Então, a gente pode esperar que a água na nossa Eu não vou voltar, mas eu acho que eu vi uma caixa d'água em formato de osso para cachorro. casa chegue sempre com uma pressão constante de um bar. Mesmo se faltar água lá na origem, né, onde a água é produzida, e der um vácuo ali, né, uma interrupção no fornecimento, essa coluna d'água entra e mantém a pressão ativa. E a segunda razão é ser também um reservatório. Né, em alguns lugares são mais. Outra coisa que eu lembrei aqui, esse negócio de não ter caixa d'água nas casas do Zil. Eu acho que é uma coisa boa. Por quê? Outra coisa nojenta que eu vou falar aqui. Ai, meu Deus do céu. Como eu falei, né? Minha mãe deixava a gente em casa, ia trabalhar e trancava a gente. Mas isso não tem nada a ver com a questão. Nós éramos crianças assim, amáveis, maravilhosas. Éramos assim. E ficava na nossa, sabe? Sempre ficou na nossa assim. Aí a gente, muito primo, e os primos tinham amigos, né? Adolescentes da idade deles lá. Aí teve o negócio que se a gente não tivesse caixa d'água, isso não tinha acontecido. Tadinho dos meninos. Eles acabaram fazendo algo porque tinha caixa d'água. Se não tivesse caixa d'água, não tinha acontecido. Aí um dia eu fui. Tava muito feliz que tinha conseguido encher a caixa d'água. Aí ia ter uma água fresquinha para tomar um banho bem gostoso. Aí eu fui tomar banho. Nisso que eu fui tomar banho, a água tava com cheiro muito de fezes. Odor de fezes. E eu não entendi. Eu falei, por que tá com tanto de fezes? Uma criança, devia ter uns 12, 13 anos, assim, mais ou menos, né? E não entendi. Aí eu, tá. Aí eu fui, chamei a minha mãe e falei, nesse dia ela tava em casa, eu falei, mãe, eu acho eu acho que a água tá podre, porque tá vindo com cheiro de bosta. E aí, como não tinha escada, né? Depois minha mãe até fez uma escada, traumatizou tanta essa coisa que aconteceu aí, tadinho dos meninos, os meninos tão, sabe? Que ela fez uma escada. Aí o meu tio subiu na laje e ele viu. Ele viu vários chocotone, sabe? Chocotone não é aqueles croquito, choquito, cocrito. Só que não tem quando a gente faz, o pessoal faz pegadinha e é o chocolate. Não era o chocolate. Realmente não era o chocolate. Aí, né? Obviamente nós ficamos muito chocadas. Não entendemos por que fizeram isso. Mas, assim, hoje, tudo mudou, sabe? Hoje eles estão. Cada um tomou seu rumo, né? Um morreu afogado, outro foi morto por um grupo aí de pessoas, sabe? Que fazem reunião com armas, né? Outro ficou desaparecido, mas possivelmente tá morto, né? E o único que sobreviveu se converteu, né? Tá na igreja evangélica. Por mais que eu tenha minhas observações sobre a questão da igreja evangélica, a protestante, né? Faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Tanto que, né, ajudou ele nesse rumo de ficar vivo. Eu pedi a Deus para tomar a vida desses meninos que me banharam em bosta? Não. Eu fiquei feliz com a morte deles? Não. Eu me considero uma serva de Deus que tocou no ungido de Deus, vai pagar com a vida? Não. Não. Mas era melhor ter deixado a bosta no vaso. Maiores, outros menores, tá? Mas é esse reservatório de água que abastece por um tempo as casas e elimina a necessidade de cada um ter a sua caixa d'água.
Então essa é a parte funcional. Agora a mais parte Então, se não tivesse a caixa d'água, eles não teriam passado por essa tentação. Tadinho dos meninos, gente. É muito, muito tadinho. Sabe o que eu acabei de lembrar agora também? Dos meninos do Orelha. Dos meninos do cachorro Orelha. Por quê? Tá vendo como esse negócio... Porque, tipo assim, a pessoa acha que foi a única barbaridade que eles fizeram. Tenho certeza que tiveram outras barbaridades, só que não foi filmada. Supostamente. Supostamente. Aí eu fico pensando, sabe? Que o pobre... o pobre, quando ele não faz nada... Pobre preto, eu tô falando preto, retina, essas coisas. Quando ele não faz nada, já tem a probabilidade alta dele ser tido como um alvo assim na testa. Ele já fazendo alguma coisa, independente do que for, esse alvo parece que é endossado 20 vezes mais. Entendeu? Então, filho, eu fico vendo o quanto que tem de adolescente retinto que acaba pagando o pato com a vida de algo que poderia ser resolvido com. com tipo assim, o diálogo, sabe? É desproporcional, sabe? Matar uma pessoa porque é preta por causa do fenótipo ou porque roubou um celular, né? Um bem de consumo e não fazer nada e não vão fazer nada com 6 meninos que torturaram e mataram um cachorro. Sim, muito bom. Ai. parte mais curiosa. E sabe o que eu vejo? Assim, o preto não precisa chegar a esse ponto pra ter certeza que a vida dele pode ser tirada só por ele estar respirando. Eu achei incrível isso. Ai. Do vídeo é a questão do hidrante, né? O que cuidados você tem que ter, você que não está acostumado com isso. Como tem hidrante a cada 100 metros, você vê, ó, hidrante, carro parado. Você tem que tomar muito cuidado para não parar na frente do hidrante, porque aquela região ela tem que estar sempre disponível para o corpo de bombeiro, né? Quando o caminhão do bombeiro chega, ele vem com alguma água, mas pode faltar água, então ele vai tirar água do hidrante para apagar o incêndio. E aí tem muita gente distraída que para, não percebe. Se precisar, se acontecer um incêndio, uma emergência, o bombeiro vem, ele pode estourar os vidros do seu carro para passar a mangueira para ele conectar no hidrante, porque a prioridade é combater o incêndio. Para te deixar... Não acredito não, Charlene. Eles quebram o vidro do carro. Se o carro estiver na frente do hidrante, caraca, é frenético, filho. Aqui eles quebram o vidro, não precisa estar na frente do hidrante, não. Às vezes tá assim, só andando na rua normal, assim, quebra o vidro. Aqui não precisa estar na frente do hidrante, não. Qualquer oportunidade, estão quebrando o vidro de carro aqui. Tá cada vez mais alerta, você vê, tem faixa pinta. Tá vendo? Depois fala que brasileiro não tá evoluído, não tá pra frente. A gente tá pra frente, muitas coisas. Eu mesma já quebrei tanto vidro. Em casa, janela, uma mesa de vidro da minha mãe, brincando com meu irmão, né? Tá vendo esse problema de deixar 2 crianças trancadas sem supervisão? Aí o pessoal fala que é abandono de capaz. Não é não, gente. Minha mãe tinha que trabalhar. Ela chegou a tentar deixar alguém tomando conta da gente, mas como é que faz? A mulher só ficava roubando as coisas lá e botando. Ela botar o meu irmão pra fazer as coisas e me obrigava a ficar sentada. Eu contei tudo pra minha mãe. Ela não chamou a mulher nunca mais. Tá vendo? Até nessas horas eu me sinto até burrinha. Porque eu denunciei ela porque ela tava usando meu irmão. Adiantou alguma coisa? Não. Porque tive que ouvir que é amigos mais chegados que irmãos. Né? E eu que fazia tudo lá em casa. Eu cuidava de tudo, né? Tô fazendo terapia. Tô fazendo terapia! Muita. Não vou levar pra... Não vou deixar essas coisas no meu coração, não, fi. Não vou, não. Nunca mais. Quer
ficar de boa comigo, para de jogar as coisas para debaixo do tapete. Tira as coisas debaixo do tapete. Vamos resolver. Porque eu não vou ficar fingindo, mas nunca mais vou fingir que nada não que nada tá acontecendo. Tá acontecendo muita coisa, tá? Por que eu tirei esse negócio aqui? Eu, hein? Pintada para você não parar na frente do hidrante. E se você for reparar bem como eu reparo, normalmente na rua você tem um olho de gato, que é aquele refletorzinho azul. Quando você estiver dirigindo numa rua e você vê um refletorzinho azul, pode olhar para sua direita ou para sua esquerda, que tem um hidrante ali. Aquilo é para sinalizar, né, principalmente para os bombeiros, onde estão os hidrantes disponíveis. Então fica atento para não estourarem o vidro do seu carro, tá? Agora, se tem um monte de água entrando na casa, ela tem que sair. E ela vai sair pelo sistema de esgoto, certo? Mais um hidrante, é o quarto ou quinto já? É o quinto já, nós estamos mostrando. Ali já é a Talent, nós vamos entrar em casa. Mas vamos falar disso. Se um monte de água entra, tem que sair pelo esgoto. Também tem uma diferença grande para os Estados Unidos. Nesses bairros planejados, o nosso sistema de esgoto, ele é coletado, né, sob pressão. Ele não é só um sistema de gravidade, como é na maior parte do Brasil, onde o esgoto ele vai escorrendo por gravidade. Aqui, os condomínios, eles têm bombas de elevação de esgoto. Então, aqui em Celebration, eles coletam esse esgoto e o esgoto é empurrado lá para a central de tratamento sob pressão. Então, por isso, esse esgoto flui com mais volume. E é por isso que a gente pode jogar o papel higiênico dentro do esgoto. Ele não vai entupir facilmente a rede. Mas isso tem uma característica. Tem pessoal que não precisa ter fluxo de água igual tá aí para jogar papel higiênico, não. A gente joga papel, joga passarinho, joga meia, joga saco plástico, joga feto. Característica também, então um requisito. Se você está bombando água no esgoto com mais pressão, o tubo de esgoto tem que ser mais espesso, as paredes dele, para não estourar com a pressão. Então eu vou te mostrar uma foto aí, repara, ó. Essa é a espessura de um tubo de esgoto aí no Brasil e essa é a espessura de um tubo de esgoto aqui nos Estados Unidos. Reparou a diferença? No Brasil é bem fininho, né? E aqui é bem grosso, porque ele vai receber essa bomba de pressão para empurrar o esgoto até a estação de tratamento. E você vai me perguntar se toda casa aqui tem esgoto. A resposta é não. 30% das casas dos Estados Unidos, elas usam fossa séptica. Mas não é como no Brasil, né, que você faz só um fosso e joga água lá dentro. É uma fossa de 2 etapas. Ele tem um tanque, né, onde vai receber todo aquele dejeto do esgoto e vai acumular resíduo sólido. E o líquido, ele vai ser espalhado pela superfície da casa, um equipamento chamado drain field, né, que é o campo de drenagem. Ó, você está vendo nas imagens aí que eu estou te mostrando. Mais um hidrante, tá vendo? Já é o 6º nessa pequena caminhada nossa aí, tá? Bom, então é isso aí que funciona. Então, depois de um tempo, você tem que chamar esse caminhão limpa-fossa para ir lá e remover a parte sólida, né? Fica uma espécie de uma lama, eles chamam inclusive de lama de esgoto, então eles retiram aquilo. Outra curiosidade bem interessante que eu gosto de mostrar para vocês, faz uma semana o frio fez menos 5 graus aqui em Orlando, que para nós é novidade. Agora o pessoal que está no norte, toda hora no inverno, faz menos 5, menos 10, menos 15. Você tem alguns cuidados que você tem que ter. Eu fico vendo, eu não nasci, eu nasci, né, no Brasil, óbvio, mas eu percebi que eu não sou boa para clima quente. Primeiro que, pensa só, a gente tem que ter a opção, eu gosto de ter opção de sentir frio ou de calor. Se eu estou no calor, a única opção é sentir calor, desmaiar, desfalecer, não conseguir render, parar no hospital e ficar tomando soro. Agora, se tá frio, eu tenho a opção de colocar o casaco ou de não ficar com o casaco. Por quê? Porque o frio, eu consigo render mais no frio. Você toma banho no frio? Claro que eu tomo banho no frio. Você lava a louça no frio? Claro que eu lavo a louça no frio. Escova o dente no frio. Bem escovadinho, com o fio dental certinho. No dente certinho. Então, tipo, enfim. Água da sua casa, porque ela pode congelar e ela pode estourar, né? E aí quando... Gente, olha só.
eu vou continuar fazendo o vídeo porque tá tarde aqui, mas eu vou continuar fazendo. Eu tô começando a ficar com medo, porque às vezes eu sou sonâmbula. Eu tô começando a ficar com medo de estar falando algumas coisas e e eu estar sonâmbula. Então esse vídeo vai ser incrível, ou não? Descongela, volta a água, espirra água para todo lado. Então, quais são esses cuidados? Uma forma de evitar que os canos congelem é deixar a água um pouquinho aberta, né, durante os períodos mais frios. Só dela estar circulando já evita um pouco que ela estoure. Agora, se não tem ninguém em casa, tem muita gente que tem casa de férias, não tem ninguém em casa para fazer isso. Tem um conceito aqui de winterização, traduzindo, seria invernização, né, da casa. Se você vai deixar uma casa parada no inverno, você winteriza ela, você remove toda a água de todos os canos da casa. Então é como você fechar o registro geral lá na entrada e deixar todas as torneiras abertas para toda a água ir embora. Então é isso, ó. Diferenças, né, das casas americanas para as casas brasileiras, do estilo de vida americano para o brasileiro, né? Ó, mais um hidrante. E repara lá, que dá para mostrar bem, ó. Tá vendo aquele quadrado amarelo ali, ó, em frente ao hidrante? Quer dizer, ali ninguém pode estacionar, né? Porque se o caminhão do bombeiro vier apagar um incêndio aqui na igreja, ó, de Celebration, ele vai parar lá no meio da rua. Mas a mangueira, esse espaço tem que estar livre para ele conectar a mangueira aqui, tá? E a mesma água, né, que está no hidrante é que serve às casas. Mas tem um detalhe que eu quase esqueci de falar para você. Aqui na Flórida é muito comum a gente ter duas redes de água. Essa água potável, que alimenta a casa, para a gente lavar a louça, tomar banho, beber, pode beber água daqui, né? E tem uma segunda rede de água, que é uma água reciclada para irrigar o jardim, né? Tem muita grama aqui, então é uma água mais barata, que você já não paga esgoto por ela, porque ela é feita só para irrigar. É uma água limpa, mas ela não é potável, ela não recebe cloro, flúor, né? É uma água realmente para ser usada em jardim. Por isso você vê um monte dessas plaquinhas, desde Celebration, na Disney, etc. Tá saindo uma água bonita, limpinha ali, mas tem uma plaquinha, não beba. Água não potável. Essa é a Reclaimed Water, é uma água reciclável só para regar jardim, que ela é mais barata. Então a gente em casa tem dois relógios, um da água potável, um da água reciclável, né? Da água potável a gente paga água e esgoto, da água reciclada não, né? A gente só paga o que consumiu para regar o jardim. E aí, o que você achou? Você sabia dessas coisas, né? Comenta aqui, deixa a sua opinião, deixa o seu like se você gostou do vídeo, né? Essa é uma série de vídeos que eu fiz. O último que eu fiz foi porque não tem Então, fios. gente, vai lá, dá uma olhada no canal do rapaz. Deixa eu ver se consigo aqui mostrar pra vocês. Cadê? Vamos lá, bebê. Cadê aqui pra mostrar pra vocês o canal? Bem, né? E postes nas ruas dos Estados Unidos. Vou deixar aqui. Ó, não, eu só queria mostrar. Eu posso? Enfim, aqui eu não tô conseguindo mostrar. Não vou conseguir mostrar. Eu queria mostrar. Peraí. Porque Casais Museu. Não, eu só queria mostrar o canal dele, mas não tô conseguindo aqui colocar aqui no canal dele pra mostrar. Cadê? Sempre não gostei. Deixa eu ver esse aqui. Vai, filho. Aí esse aqui é o canal dele. Vai lá no canal dele. Eu achei maneirinho, por mais que eu esteja passando um pouco mal, e estou passando mal, porque essa semana foi muito difícil. Aí depois eu vou fazer um videozinho sobre quando eu fui tomar vacina e a ressonância, né? Mas vai lá, se inscreve no canal dele. Ó, vou inscrever aqui. E vai lá, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Eu esqueci de deixar isso aqui, mas tá tudo bem, acontece. Nós estamos aqui para errar e acertando. Espero que tenham gostado de hoje. E por um milagre foi bem rapidinho.
Eu acho que eu cochilei, eu acho que eu falei coisa dormindo, mas por hoje é só. Bye, bye! Sabe o que fica legal fazer isso aqui? Tchau!